Einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen hier bei uns zu Vegan. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa noite de perguntas e respostas sobre vegetarianismo. O meu entrevistado hoje vem da África do Sul. Ele estudou na Universidade Stellenbosch. Ele conseguiu seu doutorado em 1979 na Universidade da Cidade do Cabo. A sua área é fisiologia animal e fisiologia nutricional. Isso também o levou aos Estados Unidos, na Universidade do Havaí. Ele lecionou em várias universidades em muitos países. Ele é um dos poucos cientistas na África do Sul e também o único biólogo lá que recebeu apoio da Sociedade Real da Inglaterra. Isso já na era pós-apartheid. Um reconhecimento por suas pesquisas. Ele também coordenou o intercâmbio de estudantes para a Inglaterra e alguns dos seus estudantes de pós-doutorado receberam estipêndio da Harvard. Por suas aulas e palestras sobre saúde, ele se tornou famoso mundialmente. E é uma alegria para mim poder apresentar o professor Dr. Walter Veit. Bom dia. Walter, nós já nos conhecemos há mais de 23 anos. Em 1991, pela primeira vez, você deu palestra sobre nutrição aqui na Alemanha. E naquela época, os vegetarianos eram considerados esquisitos e os vegetarianos estritos de outro mundo. Mas o que você nos ensinou naquela época nos abriu os olhos. As vendas de abacate na Alemanha aumentaram muito e devolveu a saúde a várias pessoas. Eu tenho aqui uma surpresa para você. Uma surpresa? Sim. Você sabe o que a gente está fazendo aqui? Aqui nós estamos... Nessa época eu ainda era jovem e feio. O que você está fazendo aqui com a gente? Aí você está nos ensinando do seu jeito a diferença entre a cozinha alemã e a africana. Você nos ensinou a cozinhar do jeito africano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Agora, na Alemanha, a gente vê que a panela já esquentou. A gente usa um aparelho assim, para que seja bem exato. Na África, se pega uma colher e se faz tsac, 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 e pronto. Mas aqui não, aqui eles são exatos. Então assim, e untar bem, para que fique certinho. Pena que não temos uma balança, para podermos dizer exatamente quanto tem aqui. Então, colocar o hambúrguer ali dentro. Pronto. Tem uma aparência muito boa. Vocês conseguem ver aqui em cima na imagem? Eu até posso fazer 2. Fantástico. Posso usar os 2 aqui? Coloco lá dentro. Então, eu aprendi para que eles fiquem redondinhas e bem lisas. Você pode usar qualquer coisa que é lisa, como isto aqui. Se tiver bastante água, funciona. Se não, não funciona, como agora. Então é só apertar, desse jeito. Então eles ficam bem redondinhos. Não é formidável isso? Mas se não for profundo o suficiente, como aqui, aí você tem que chacoalhar e é aí que não fica redondo. Na África, para resolver problema, quando não tem água suficiente, se pega uma coisa assim, coloca dentro da água e amassa desse jeito. O hambúrguer não fica perfeitamente redondo, mas o sabor é o mesmo. Assim eu faria se eu estivesse na África. A aparência também é boa, não é? Então coloca a tampa e esperar. Sim, eu acho que isso aí foi no ano 2000. Você nos ensinou a cozinhar do jeito africano. E eu confesso, foi 1-0 para a África. Vamos sentar. E hoje vocês usam o jeito alemão ou o jeito africano? Do jeito africano. Muito bem. Nos últimos anos, muito mudou no cenário nutricional. Eu tenho aqui um jornal de 31 de outubro. A Onda Verde. Ser vegetariano estrito está na moda como nunca antes.
Mas temos algumas perguntas, onde não há consenso. Espero que com essa entrevista possamos lançar luz no assunto. E Walter, estamos muito agradecidos por você ter saído do quentinho da África e ter vindo passar frio com a gente. Wikipédia. Ali diz sobre o vegetarianismo. Define-se como a prática de não comer carne, aves, peixes, frutos do mar ou qualquer outro animal. Vegetarianismo estrito, também chamado de vegetarianismo verdadeiro, é uma dieta que exclui todos os produtos de origem animal. Vegetarianismo estrito não come, assim, qualquer tipo de carne, ovos, laticínios e etc., retirando da dieta todos os produtos de origem animal. Qual das duas dietas é mais saudável, vegetariana ou vegetariana estrita? Agora, quando você fala dieta vegetariana, eu penso que você se refere à ovo-lacto-vegetariana, como está escrito aqui. Mas é assim que o vegetarianismo é definido hoje em dia. A expressão vegano, esse termo inclui aquelas pessoas que evitam ou excluem artigos de vestimenta, por exemplo, evitando tudo, não só alimentos que vêm de origem animal. Essas pessoas, por exemplo, não usam roupas de couro ou calçados de couro e assim por diante. E os outros se alimentam exclusivamente de produtos vegetais. Os dois poderiam ser chamados de veganos. Alguns veganos simplesmente têm alguns motivos a mais e algumas restrições a mais. Ok, mas qual é a origem do estilo de vida do vegetarianismo estrito? Existem povos inteiros que se alimentam de forma vegetariana estrita ou vegana. Uma grande parte dos habitantes da Terra se alimenta de uma forma vegetariana estrita ou vegana. Na Índia, há muitos ovo-lacto-vegetarianos, mas também muitos vegetarianos estritos. Na América do Sul, muitos indígenas, os índios Mohama e outros lá no Himalaia. Esses se alimentavam quase que exclusivamente de vegetais. Isso aí é conhecimento público. Outra coisa que se sabe é que eles viviam por mais tempo que os outros. Com 80, eles ainda subiam e desciam montanhas. E como eu já disse em uma palestra, as mulheres de 80 anos ainda tinham que se cuidar para que não fossem apanhadas de surpresa. Eles estavam cheios de vitalidade e energia. E hoje em dia a ciência também mostra que o vegetarianismo estrito é uma alternativa muito saudável. Ok, você defende bem o vegetarianismo estrito. Será que também é bíblico? Sim, não somente bíblica, mas a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, há algum tempo publicou um documento muito grosso sobre o vegetarianismo, mostrando quão bom ele é, e daí também algumas citações saíram, algumas publicações, que aqueles que se alimentam de uma forma mais vegetariana eram mais exemplares, tinham um maior papel de modelo para a humanidade em sua alimentação em relação a minerais e vitaminas e coisas assim. Agora, quanto à Bíblia, sim, esta foi a primeira dieta da Bíblia, já está no primeiro livro de Moisés. Você tem um texto aqui? Por favor, leia-o. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. Muito bem, isso já é uma dieta vegetariana, não tem nada escrito sobre um produto animal. E em minha própria vida, eu conduzi muita pesquisa comparando a proteína animal com a proteína vegetal. Esse foi um dos principais assuntos de nossa pesquisa. E em todos os animais, sejam eles carnívoros ou herbívoros, sempre os valores eram muito melhores quando eles recebiam proteína vegetal.
Mas também não tem advertências de falta de nutrientes para quem é vegetariano estrito? Eu tenho aqui um recorte de jornal, se intitula Danos corporais pela dieta vegetariana estrita. Uma nutrição vegetariana deveria ser bem equilibrada. Quem se abstém totalmente de produtos animais tem que cuidar para não ter falta de nutrientes. Tem que tomar suplementos de vitamina B12 e ferro. Aí não vai ter perigo algum com essa dieta. Então temos aqui uma advertência de que pode haver uma desnutrição. É interessante perceber que existem tantas advertências sobre a dieta vegetariana, mas sobre a dieta ocidental comum não se diz muito, apesar dessa ser a alimentação mais pobre em toda a história da humanidade, de todas as épocas. Mas, claro, em qualquer dieta é preciso consumir uma grande variedade de alimentos, porque cada planta tem propriedades diferentes e nutrientes diferentes. Algumas plantas são ricas em carboidratos, outras plantas ricas em proteínas. Sempre é preciso comer uma grande variedade, não necessariamente só em uma alimentação, mas em geral, no estilo de vida. E se você só comer cenouras, porque você pensa que é assim que deve ser, então teremos problemas, porque nós não somos coelhos. E os coelhos têm um seco e ali tem bactérias que ajudam na digestão. E as próprias bactérias também contêm proteínas e nutrientes assim, e são empurradas lá para o intestino, e, por assim dizer, os coelhos, então, acabam aproveitando seu próprio excremento. E assim, portanto, consegue os outros nutrientes. Eu espero que nós não façamos isso. Então, nós precisamos ter uma dieta muito variada. É interessante que os animais que são alimentados com muitos nutrientes não são coprófagos, ou seja, não comem seu próprio excremento. E na natureza, quando a alimentação não é tão rica, então eles são coprófagos. Por exemplo, cavalos, zebras, elefantes, todos os roedores, os ratos e esquilos, são todos coprófagos por causa de uma nutrição que é muito restrita. Isso os ajuda. Mas animais que têm alimentação rica, por exemplo, cavalos que recebem suplementos, não precisam disso. Então você acha que a dieta vegetariana estrita é a ideal e suficiente para nós seres humanos? Absolutamente. Agora, vegetarianos estritos não ficam doentes? Naturalmente, os vegetarianos estritos também ficam doentes, porque a humanidade não está em um planeta perfeito. Precisam esperar um pouco. Ainda não chegamos no céu. Mas a probabilidade de contrair muitas doenças são muito menores quando se alimenta de uma forma vegetariana estrita do que uma alimentação ovo-lacto-vegetariana ou onívora. Apesar de haver tantas advertências contra ser vegetariano estrito, Isso mesmo. durante sua vida acadêmica, você conduziu muitas pesquisas sobre osteoporose. Conte-nos um pouco sobre isso. Por que nós aqui na Alemanha, que temos as prateleiras tão cheias de laticínios, que contêm muito cálcio, apesar disso temos tanta osteoporose? A questão do cálcio é muito interessante, porque a solução não é a quantidade, mas quanto se absorve e quanto daquilo que nós absorvemos se retém sem excretá-lo de uma forma não aproveitada. Agora, quando olhamos para o metabolismo do cálcio no corpo, os níveis estão sujeitos à atividade hormonal, ou seja, quando há problema de acidez no corpo, isso é amenizado pelo nível dos hormônios. Por exemplo, o hormônio da paratiroide, calcitonina, hormônios antagonísticos. Quando o corpo
está muito acidificado, é liberado hormônio da paratiroide. Então, é liberado cálcio do osso. Quando o contrário acontece, é liberado cálcio-citonina e então cálcio se sedimenta no osso. E esse sistema de hormônios funciona quer haja muito ou pouco cálcio no corpo. Ou seja, quando nós consumimos nutrientes como produtos animais, que geralmente são acidificantes, e quando há muito cálcio nesta alimentação, por causa desse nível de hormônios, costuma-se perder cálcio em vez de absorvê-lo. Agora, quando se consegue o cálcio de produtos vegetais, por exemplo, tudo que é verde escuro é rico em cálcio, mas ao mesmo tempo é alcalinizante. Então, com menos cálcio no produto, se consegue ter mais cálcio no osso. É interessante que os países que consomem muito leite, como a Noruega, a Nova Zelândia ou... Eu tenho aqui um slide sobre as fraturas na bacia, um gráfico dos diferentes países. Isso, temos aqui alguns exemplos. Os países que mais usam os laticínios apresentam maior índice de fraturas na bacia. É interessante que os países conhecidos por sua produção laticínea aparecem bem em cima lá na lista. Por exemplo, a Noruega, Suíça e assim por diante. E também outras doenças que estão relacionadas com esse consumo. Ou seja, uma alimentação vegetariana estrita é muito saudável. No primeiro slide apareceu aí a vitamina B12. Agora, a vitamina B12 não é somente um problema para vegetarianos estritos, também é um problema para não vegetarianos. Porque muitas vezes não depende da própria vitamina B12 que se consome, mas o fator intrínseco que vai ter efeito na absorção. Este também entra na equação aí. Então, falta de vitamina B12 acontece tanto em vegetarianos como em não vegetarianos, onívoros. Naturalmente, nenhum animal produz a vitamina B12, somente bactérias que produzem a B12. E os vegetarianos geralmente têm o seu sistema mais alcalino e o intestino também é bem mais alcalino. Por exemplo, quando se coloca produtos animais no estômago, então há muito ácido que é liberado para que a digestão possa acontecer mais facilmente. Ou seja, o pH é bem baixo, bem ácido nessa digestão. E quando então sai do estômago, naturalmente os produtos que são acrescentados para alcalinizar o bolo digestivo, e quando isso é ácido, não é tão efetivo. Ou seja, só lá para o final do intestino é que o bolo alimentar vai ser alcalino o suficiente para que as bactérias possam ter um bom efeito. E a B12 deveria ser absorvida na primeira parte do intestino, na superior. Quando se tem um sistema alcalino, a B12 é produzida por bactérias na boca e as bactérias estão bem mais no começo do intestino, na área alcalina. Quer dizer que eu posso absorvê-la? Eu posso absorver a B12. E aí também tem outros fatores. Por exemplo, fatores que contribuem para uma acidificação do sistema. Estresse, por exemplo. Ou seja, são muitos fatores. E não é tão fácil apontar o dedo e dizer, olha, quando que precisamos disso e quando não. Agora, note que para vegetarianos estritos, é muito fácil conseguir a vitamina B12. Como? Na farmácia. Deus cometeu um erro? Como? Não, Deus não fez um erro, porque quando nós nos alimentamos totalmente de uma forma alcalina, como deveria ser, e se não tivéssemos esse estresse no mundo pecaminoso, então não haveria problema. Por nós não vivermos em um mundo perfeito, nós podemos tomar suplementos de B12.
E esse não vem de produtos animais, mas quimicamente no laboratório, porque esse é muito mais barato que extraí-lo de animais, ou pior, de excrementos. Ok. Ou seja, é produzido quimicamente, portanto não deveria impor nenhum problema para vegetarianos estritos. E também é barato. Naturalmente, muitos produtos têm vitamina B12 já acrescentados automaticamente. Muitos produtos alternativos já têm a B12 acrescentada aí. Cereais matinais, por exemplo, muitos deles já têm B12 acrescentados. Não deveria, portanto, ser um problema muito grande. Talvez mais um ponto interessante. Homocisteína também é um problema, porque deveríamos ter valores baixos de homocisteína. E novas pesquisas concluíram que, quando se consome vitamina B12 mais do que necessário, esse nível também se baixa. Então, um suplemento vitamínico, nesse caso, não é tão mal assim. Agora, muitas vezes você adverte contra o leite. Você apresentou pesquisas de quão danoso é beber leite. E essas pesquisas foram divulgadas muito pouco. Não houve um eco muito grande. Por que isso? Esses trabalhos foram publicados, mas muitos deles são, como é que eu poderia dizer, controlados para que não saia muita informação ao público. Porque a indústria, naturalmente, é poderosa. A indústria e os comerciais são fatores muito fortes aí fora. Precisamos lutar contra elas. As informações acabam se infiltrando muito lentamente ao público geral. Consumo de leite para um bebê já desmamado é algo que deveríamos deixar totalmente. Em primeiro lugar, a proteína no leite, caseína, requer mecanismos muito especiais de digestão, que depois de desmamado já não existem, seja em animais, seja em seres humanos. Em todas as pessoas? Quando o assunto é proteína, sim, em todos os seres humanos. Já quando se trata da lactose, então os europeus ainda têm mais dessas enzimas que processam a lactose. Mas, por sua vez, não tem a enzima que digere a galactose, porque da lactose procedem a glucose e a galactose, ou seja, em algum ponto dessa cadeia digestiva, os europeus também acabam se encrencando. Mas o grande problema é a proteína, porque essa proteína não é digerida totalmente. É bem difícil digeri-la. E então também tem algumas propriedades que impõem um problema ao sistema imunológico. E são formados anticorpos. E muitas doenças no mundo são doenças autoimunes, que se vê na literatura, vez após vez, que se traça a sua origem ao consumo do leite. As doenças escleróticas, as doenças dos nervos, sobretudo. Então, o consumo do leite, definitivamente, eu desaconselho, fortemente. Quer dizer que eu devo reduzir o meu consumo de leite e beber de vez em quando, tudo bem? Eu me lembro de uma antiga palestra sua. Você falou, quando eu estou cheio dessa comida vegetariana, eu vou lá tomar um sorvete. Mas isso seria um sorvete vegetariano? Seria um sorvete de tofu ou um sorvete de leite de coco, por exemplo? Eu sou totalmente vegetariano estrito. Eu iria deixar de fora todos os produtos derivados do leite, porque na atividade imunológica, então não é a quantidade, mas a presença dos derivados do leite que são o problema. Quando você é alérgico a uma picada de abelha, então não é meio copo de veneno de abelha que é injetado ali no seu sangue, mas somente uma gotícula
mas já é suficiente para desencadear uma reação muito forte. É assim que funciona também o sistema imunológico, com anticorpos e assim por diante. Então, a presença já é problemática. Eu me lembro, antigamente só havia leite de vaca. Mas hoje, como também diz esta revista, tem leite de amêndoas, tem leite de aveia, leite de gergelim, tem até leite de arroz e leite de soja. Cada um tem um sabor diferente. Não temos que sofrer se deixarmos o leite de vaca de lado. Não, e também é fácil produzir esses leites, ou pelo menos alguns deles. Por exemplo, o leite de amêndoas é muito fácil. É simplesmente colocar no liquidificador, ligar, passar pela peneira e aí temos o leite. Pronto. Eu me lembro quando minhas filhas eram pequenas, o leite de soja era horrível. A indústria ainda não tinha descoberto como torná-lo saboroso. Eu fazia leite de gergelim, acrescentava mel, misturava. Maravilhoso! Sim, podemos fazer experimentos. Antigamente, a situação realmente era precária. E muitos acreditam que para comer saudavelmente é preciso sofrer. E quanto pior o sabor, mais saudável deve ser. Eu não endosso essa filosofia de forma alguma. Só pelo fato de que nossos gostos variam. Isso mesmo, nós queremos viver bem e usufruir desta variação. Como substituto dos laticínios e da carne, se recomenda muitas vezes a soja. Eu tenho aqui várias advertências contra a soja. Deixa eu mostrar aqui o slide. Soja é o pior tipo de lixo. Soja e todos os seus derivados fazem muito mal à saúde. Promove o câncer e são cancerígenos. Aqui diz isoflavonas da soja. Enfraquece a glândula da tireoide e provoca o câncer da tireoide. Tem mais ácido tal do que qualquer outro cereal. Esse ácido bloqueia minerais essenciais e também impede que elementos traços entrem no organismo. Provoca subnutrição. A lista continua. Belas acusações. Também diz, os asiáticos nem comem tanta soja. Eles só usam a soja como um complemento ou fermentado como um shoyu. Aqui diz, donas de casa dão soja para os seus maridos quando querem diminuir a sua fertilidade. Continua. Em ratinhos de laboratório, a soja mostra um crescimento defeituoso. Causa Alzheimer. O tofu encolhe o cérebro. Homens que comiam soja 2 vezes por semana tinham mais problemas cerebrais do que homens que nunca comiam ou raramente. Qual é a porcentagem de verdade dessas afirmações, que se espalham amplamente na internet? Elas são muito esquisitas. Isso aí tenho que dizer. São muito esquisitas. Muitas dessas advertências são simplesmente inverdades. E também acredito que muitas delas são influenciadas pela indústria nessa direção, para que a concorrência não aumente tanto. Por exemplo, a história da supressão de tireoide. Todos os tipos de feijão contêm supressores de tireoide, mas também todos os tipos de cereais. Deveríamos, portanto, evitar esses produtos. Quando temos um problema massivo com a glândula tireoide, então tudo bem, restrinja o consumo de soja. Isso também eu iria sugerir. Mas tudo na natureza é ação e reação. Temos um produto que faz uma ação e temos que ter um outro produto que faz a reação. E nós não comemos somente soja. A soja é somente uma parte da dieta. E as vantagens são tão grandes que, bem, nós não precisamos enumerá-las. E a minha pesquisa toda, não percebi em nenhum momento que os animais
que são alimentados com soja, de alguma forma, fossem restringidas em seu crescimento ou tivessem encolhimento cerebral. Eu penso que isso é uma bobagem completa. Então, a história aí dos chineses, cada um pode entrar numa loja lá na China e ver se há tofu lá. Será que tem tofu lá? Muito, de todos os tipos. Esse é um dos principais nutrientes. Nunca eu ouvi falar que esse é o caso, e provavelmente a origem dessa informação é que a soja, e não somente a soja, também outros produtos, linhaça, nozes, todo tipo de coisa, contém fitoestrógenos ou fitoestrogênios. Agora, esse nome é bem infeliz, fitoestrogênios. Isso soa tão feminino. Então, a gente pensa que por ser um fitoestrogênio, isso vai ter o efeito contrário que o hormônio masculino testosterona. Ou seja, todos esses problemas femininos se quer solucionar com tofu. Mas isso não é o caso. Porque um fitoestrogênio não é um estrogênio. Tem certas características que se parecem com as do estrogênio, mas não é um estrogênio. E estrogênio se liga às células de uma forma, se liga aos DOCs, a esses receptores na célula, e existem os alfa e os beta. E um fitoestrogênio somente faz concorrência com esses receptores, onde o estrogênio tem efeito problemático, por aumento dos índices de câncer e coisas parecidas. E nunca o efeito é efeminante. Ou seja, essa história aí, que os peitos vão crescer, coisas assim. Eu não comprei um sutiã ainda para mim, e espero que eu nunca precise. Ou seja, isso é uma grande bobagem. Eu também reparei nessas pesquisas que não se faz diferença entre a soja transgênica e a soja orgânica. Não se faz diferença entre o teor nutritivo de soja cozida ou soja crua, porque certamente aí tem uma grande diferença. Um produz gases também. E também não há um controle nesses estudos que eu tenha lido, onde foram feitas comparações entre os diferentes nutrientes, ou talvez que tenha que ver com a relação entre os nutrientes, mas simplesmente eles tratam como se fossem ingredientes separados. Eu já apresentei alguns, que somente aqueles que estão totalmente desinformados é que vão acatar essa advertência. Sim, existem plantas que contêm proteínas completas. Por exemplo, grão de bico são integrais. Painço, proteína completa. Também é integral, mas isso também é uma outra história. Produtos animais são proteínas completas. A proteína, ela está numa forma tal que é difícil a sua digestão. Ou seja, o ácido clorídrico do estômago tem que ser mais ácido nessa digestão e também a duração é muito maior. E o problema é que quando nós comemos uma refeição normal, com legumes e produtos animais, assim como, por exemplo, a maior parte dos seres humanos tem, então você fica satisfeito. Mas satisfeito não quer dizer uma alimentação saudável, porque a sensação de estar cheio significa que a comida permanece no estômago por muito tempo. E assim, você está satisfeito. Especialmente, tem um provérbio alemão que diz que o queijo fecha o estômago. E costuma-se dar aos hóspedes queijo e vinho, porque aí eles se calam e não ficam reclamando que estão com fome. Porque o negócio fica lá no estômago, fermentando ali por horas. O queijo, por exemplo, 10 até 12, 14, 16 horas, ele fica lá plantado. O estômago permanece fechado e temos uma sensação de estar satisfeitos. Mas isso não é alimentação saudável, porque apesar da proteína demorar muito tempo e com um índice muito grande de acidez para ser digerido, os outros produtos também fermentam. Então, em vez de termos o carboidrato como resultado final da digestão dos carboidratos, acabamos tendo ácidos graxos. Eles se fermentam, ácido propanóico, ácido butírico. E, naturalmente, agora o sistema fica mais sobrecarregado com ácidos
E esse nível de hormônios que deveria contrafazer ou neutralizar esse ácido tem que entrar em jogo, então temos perda de cálcio, ou seja, proteína animal leva à perda de cálcio e acaba causando osteoporose. E você não tem isso com uma dieta vegetariana estrita. Mas agora, se eu for uma mãe muito preocupada e eu leio todas essas advertências, porque no processamento da soja existem várias substâncias que fazem mal. E eu tenho um bebê agora que eu não estou conseguindo amamentar. Recém-nascido, não consigo amamentar. O que eu faço? Porque no rótulo do leite de soja diz que não é bom para lactantes. Há tantos produtos para os bebês que são feitos de soja que têm um efeito totalmente irrepreensível. E também são muito antialérgicos e muito melhores, muitas vezes. Quando uma criança tem alergia à soja, bem, então use outro leite. Você pode fazer leite de aveia ou parecido, ou leite de arroz. Então, é só acrescentar aí os suplementos para que se tenha uma alimentação que contenha tudo. Então, crianças podem ser alimentadas sem problemas por uma alimentação vegetariana estrita. Sem problemas. Vamos falar de alimentação para os rapazes que fazem musculação. Querem construir ali sua barriga de tanquinho. Sempre se diz, para você aumentar os seus músculos, você precisa tomar proteínas especiais. Senão, o exercício vai ser quase em vão. Podemos voltar à pergunta anterior, dos será? bebês? Não só dos bebês, mas todos esses aditivos e coisas assim. Será que as pessoas já se perguntaram qual é a lista de produtos que contém os laticínios? Quais são os hormônios que são acrescentados ali? Não está escrito no rótulo. E todos esses problemas que estão associados com a indústria moderna, isso é uma catástrofe, o que está acontecendo ali. E os antibióticos, e a resistência a antibióticos, e todos esses problemas que vêm com isso. Isso não se tem com os produtos vegetais. Eu gostaria de uma vez ver um comercial. Você já ouviu falar da doença do feijão louco? Como? Síndrome do feijão louco? Doença do feijão louco. Já viu falar? Porque temos a síndrome da vaca louca. Ou a gripe do feijão. Essas doenças você vai evitar com os produtos vegetais. Agora, esses jovens que fazem musculação e querem aumentar a sua musculatura, consumindo esses nutrientes, outros consomem muita proteína, comendo esses produtos de proteína láctea em grande quantidade. Eles estão se infligindo um grande dano, porque, em primeiro lugar, esses produtos são alérgicos. Como? Levam a alergias e, mais tarde, podem levar a doenças como as autoimunes dessa natureza. E, naturalmente, outro problema é que acidifica o sistema grandemente. E todo o sistema imunológico, com isso, é enfraquecido. Ou seja, você fica muito facilmente doente, com gripe. Esses casos assim são muito frequentes. E se pensa que é necessário ter toda essa proteína. Um bebê precisa de 1 grama de proteína por 100 gramas. Ou melhor dizendo, por quilograma. Isso é pouco. Isso é pouco, Menos sim. que no leite de vaca. Sim, é muito pouco o que se precisa. Um homem, 0,75 gramas por quilograma de massa corpórea. Ou seja, pouca proteína que é necessária. E agora, falando de bebê, a gente não cresce de um dia para o outro, duplicando seu peso. Isso demora. Então, essas pequenas quantidades que são acrescentadas já bastam. Agora, um adulto, 0,75 gramas por quilograma de massa corpórea, quanto que ele tem que acrescentar se ele faz musculação e academia? Bem pouquinho, como um bebê. Ele não vai crescer mais rápido que um bebê cresce. Um bebê cresce rápido. Eu iria sugerir
que se tenha uma alimentação normal, vegetariana, saudável. Então, utilize Power Shakes para o crescimento muscular. Mas você não quer dizer Red Bull, né? Certamente não, porque isso seria... Bem, a gente pode falar mais tarde sobre isso. O que eu quero dizer é uma bebida, um shake que você faz, uma vitamina, onde você acrescenta as calorias que são necessárias para o exercício físico, com tâmaras, por exemplo, ou bananas, ou os dois, num shake assim, torna-o bem saboroso. Leite de soja e leite de soja em pó. Então, misture isso e você vai ter uma proteína mais concentrada do que com leite normal. Isso como um Power Shake. E faça exercício com isso e você vai ver que o seu progresso vai ser bem melhor do que aqueles que consomem aquelas outras coisas. Obrigada, interessante. Acho que isso vai ser importante para os nossos rapazes. Porque essa mania pela proteína, esse excesso de proteína, também afeta o cérebro, Certo. com todas as toxinas que são liberadas. Eu já conversei muito com esportistas, por exemplo, do Ironman. Ironman, já viram falar dessa Ironman, corrida? conheço. Esses têm que ter uma resistência quase que sobre-humana. E é incrível você ver todos esses produtos que eles consomem. Na África do Sul, eu lidei muito com o campeão que já há anos ganhava toda vez o Ironman. Então ele naturalmente também ficou mais velho e aí os jovens que começaram a ganhar, então ele mudou a sua dieta totalmente para a vegetariana estrita. Então ele voltou a ganhar a corrida. E depois os jovens voltaram a ultrapassá-lo. Ele veio falar comigo e ele disse: "Bem, o que você come entre as refeições?" Então ele mudou para tâmaras como supridor de energia para os intervalos. Então ele voltou a ganhar. É interessante, os esportistas, os grandes esportistas do mundo, estão quase todos, ou em sua maioria, mudando para a dieta vegetariana estrita. Por exemplo, é só observar o campeonato de Wimbledon, de tênis. Antigamente, nas pausas, havia Coca-Cola, lá nos intervalos, entre os sets. Então a Coca-Cola foi substituída pelas bebidas energéticas. E agora, mais recentemente, foi substituído por bananas. Bananas e água. Ou seja, mesmo aí, houve essa mudança. Eu poderia dar uma dica aí. Experimente com uma tâmara e você vai ver que energia você vai ter. Soa bem, queremos experimentar isso. Agora tem a questão do chocolate. Nós, alemães, amamos o nosso chocolate. Não só os suíços, nós, alemães, também amamos o chocolate. Por que o chocolate é veneno? Essa combinação leite-açúcar. Não é somente a questão da combinação do leite com açúcar. Tem mais ali que leite e açúcar, mas também tem cacau. E ele faz tão mal assim? E o cacau contém teobromina. E a teobromina é uma substância que está na mesma categoria que a cafeína. Está nessa gaveta. Mas é pior. E causa naturalmente uma luta, reação de luta, de agressividade no corpo. São liberados cortisona e adrenalina. E glicogênio também é liberado do fígado e dos músculos e acabam entrando no sangue. Só disso, sem o açúcar. Então o nível de glucose no sangue cresce dramaticamente. Temos um excesso de insulina, então o nível de açúcar no sangue cresce dramaticamente. E também temos o nível de insulina, hipoglicemia. Hipoglicemia. Isso, açúcar abaixo do nível. E assim nós temos uma constante variação de excesso de açúcar e falta de açúcar no sangue. E isso é uma coisa muito perigosa. Então a combinação leite-açúcar, o que isso causa não é somente que o nível de açúcar e o nível de gordura, por exemplo, os triglicerídeos,
aumentem, mas também a combinação leite e açúcar. Então, esse nível continua alto por muito tempo. E isso tem uma influência sobre o sangue, sobre as propriedades do sangue, como ficam as hemácias, se elas ficam grudentas ou assim por diante. Então, não é uma boa ideia consumir isso. Todo o metabolismo é restringido. E isso tem uma grande influência sobre o cérebro e somente a teobromina por si só já tem uma grande influência sobre o cérebro. Nos países onde se fabrica o cacau, existem esses viciados que ficam mascando o cacau. Assim como no faroeste, antigamente se mastigava o tabaco. E essas pessoas, na verdade, são totalmente inaptas para enfrentar a sociedade. Não conseguem mais se concentrar, ficam muito cansados e fracos e não conseguem mais ser ativos na sociedade. E isso é um grande problema. Agora, quando se consome isso constantemente e se tem todas essas propriedades em um só produto, então isso não é o melhor. A alfarroba é um substituto. A maioria das pessoas diz que não gosta do sabor da alfarroba. Mas no Oriente Médio, isso é o alimento. Mas tem um jeitinho. Sim. É só misturar um pouco de café de cereais, Sim. tipo cevada. É aí que entra a esperteza. Será que é essa a palavra? Ou... Esperteza, isso tem uma conotação negativa. Bem, se isso tem conotação negativa, então me dê uma outra palavra melhor. A fantasia. Quando você usa fantasia. Criatividade. Criatividade. Isso, essa palavra é melhor ainda. Colocar um pouquinho de cevada ou outro substituto do café, café de cereais, é sempre uma boa ideia. Aí você pode influenciar o grau de amargura, se a alfarroba acaba ficando mais amarga ou menos amarga. E naturalmente também A manteiga de noz de nogueira, aquela noz que parece um cérebro. é um produto que torna um substituto de chocolate mais cremoso, não tão duro, para que derreta na boca e coisas assim. A indústria deveria se esforçar um pouco nesse país. Manteiga de noz de nogueira. Não é um creme de noz. Aqui na Alemanha diríamos um mousse de noz. Manteiga de noz. Sim, certo. Vamos continuar. Nas suas palestras, você adverte contra misturar frutas e verduras na mesma refeição. Eu tenho aqui um slide que você fez. Será que isso é realmente tão importante? O que acontece no meu corpo se eu misturar? Não é uma lei dos medos e persas. Você não vai cair morto se não se ater a essa regra. 100%. O que eu queria dizer é que, no estilo de vida, de uma forma geral, se pode misturar numa só refeição cereais e legumes, leguminosas e nozes e todas essas coisas em uma refeição, sem problema. Ou então, cereais, leguminosas, nozes e frutas em uma refeição, sem problemas. O negócio é que, se eu misturo frutas e verduras e os tenho no estômago ao mesmo tempo, o legume ou verdura é o que mais demora no estômago para a digestão, e as frutas menos. Elas são mais rápidas. Agora, os cereais, as nozes e coisas parecidas estão no meio aí. Então, o sistema espera até que as verduras também estejam digeridas. Então, as frutas já podem estar convertidas em ácidos graxos em vez de carboidratos simples. Então, acaba acarretando uma acidez maior ao sistema. Naturalmente, se isso não é o teu estilo geral, isto não é um problema significativo. Eu não iria ser fanático e separar tudo se você estiver de visita em algum lugar. Ou mesmo quando eu lhe bater na telha de comer isso junto, uma sobremesa, não é um problema.
se você fizer de vez em quando. Mas, no estilo de vida geral, tente separar frutas e verduras. Ufa, estou aliviada, porque no nosso novo livro de receita aqui, uma delas diz assim, ó. Um dos ingredientes é cebola, maçãs e pepinos. E como é que é o preparo disso? Se usa um liquidificador ou como é que se mistura isso? É misturado como se fosse uma maionese no liquidificador. Mas os pepinos e cebolas são picados. Certo. Poderíamos comer isso. Sem problemas. Você também comeria isso? Sim. Ai, que bom. Mas não todo dia? Certo. Muito obrigada. Variação. Agora, muitas pessoas sofrem de gases e problemas digestivos. Os vegetarianos estritos também sofrem de gases. O que se pode fazer contra isso? Talvez limpeza de intestino? Bem, gases são um problema não somente para vegetarianos estritos, mas também para muitas pessoas. Se você consome carne, então os gases acabam tendo um toque aromático, enquanto que os vegetarianos estritos, eles são bem inofensivos, porque se constituem mais de metano, que é um gás inodoro. Agora, gases por si só não são tanto um problema, A não ser o fato do intestino se expandir, ficar aí se mexendo. Isso pode levar às câimbras intestinais, alguma coisa assim. Mas o que fazer? Se você segue as combinações corretas, o problema já fica menor. Então, as leguminosas, tipo feijão e lentilha, é só deixá-las de molho em muita água. Aí, deixar escorrer a água e colocar de novo. E se for possível, por 1 ou 2 dias. E naturalmente, você não quer esperar 2 dias até comer, mas você pode fazer isso antes e congelar. Então, você sempre vai ter feijão já deixado de molho e pode usar. As leguminosas são importantes para os vegetarianos como fonte de proteínas. Sim, isso mesmo. Se você ainda tiver problemas, então tente usar mais nozes e coisas assim, em vez de leguminosas. Mas nós percebemos que quando nós mesmos cozinhamos e cuidamos que o preparo seja feito corretamente, então nós não temos esse problema. Quando comemos em outro lugar, então, sim, aparece esse problema. Então vai depender de como é preparado. Sim. Cozinhar bem. isso e deixar de molho. Então você também pode, naturalmente, com a idade, as enzimas vão perdendo a sua concentração e aí podemos dar um empurrãozinho. Existem pílulas, medicamentos que ajudam ali a digestão, que se compõem somente de ácido para o estômago, quando o estômago não produz mais tanto ácido como deveria. Isso poderia ajudar. Ou então, probióticos. Probióticos são uma boa coisa. O que são probióticos? Nós só conhecemos antibióticos. Probióticos é o contrário de antibióticos. Um antibiótico é um produto que destrói as bactérias. E probióticos são as próprias bactérias que normalmente se tem no intestino. E existem vários tipos de probióticos. Os mais recentes que têm efeito melhor, segundo todas as publicações científicas, são aqueles que também contêm os tipos bífidos, exceto os lactobacilos. Então deveriam ter a maioria aí 6 ou 9 tipos diferentes. E ficou patente nas pesquisas que se você tiver 9 tipos de lactobacilos e bífidos, se você tiver esses, então isso tem uma grande influência sobre o intestino e ajuda na digestão. E não consuma demais, porque faça tudo com temperança. Ou seja, se eu tenho que tomar antibiótico por algum motivo, estragando as bactérias do intestino, os probióticos vão ajudar a reconstruir a flora bacteriana no intestino.
Absolutamente, certamente. E muito melhor do que com um iogurte ou um Yakult, porque aí você só vai conseguir os lactobacilos, Essas outras 9. certo? Agora, nós já falamos sobre doenças autoimunes. Você mencionou o leite de vaca, que é responsável por isso? Em muitos casos, isso. Em muitos casos. Será que você tem outras informações sobre isso? Talvez experiências de pessoas que mudaram sua dieta e melhoraram? Sim, uma doença autoimune não pode simplesmente ser revertida, mas ela pode ser amansada, por assim dizer. E é isso que se espera quando você muda. Se espera que esses problemas se tranquilizem, que baixe a poeira e talvez haja uma interrupção da atividade. Mas não quer dizer que se eliminou isso, mas que a doença está contida. Então temos os grandes problemas, demência e Alzheimer. Será que a nutrição tem efeito aí? A demência é cada vez mais comum. A vantagem da demência é que você volta a conhecer as mesmas pessoas todos os dias, porque esquecem o que aconteceu Certo. ontem. Mas, de fato, é um grande problema. E aqui atrás nós vemos uma imagem de um cérebro saudável e o cérebro que sofre de Alzheimer. Está bem esburacado. Você tem algumas dicas que poderíamos seguir? Sim, Alzheimer já foi uma área de pesquisa bem grande por muito tempo. Antigamente se dizia que o alumínio tinha um papel preponderante. Depois vieram outras publicações que afirmavam que não, que o cérebro somente acumula alumínio, mas que não é o alumínio que causa o problema. Então, será que esse é o problema? Ou será que essa é uma consequência de outro problema? E assim por diante. O que também ficou claro é que certas doenças de demência são causadas por prions, como, por exemplo, a Vaca do louca? BSE, da vaca louca, Creutzfeldt-Jakob e coisas assim. E talvez também há um efeito das menores demências, como Alzheimer e assim por diante. Isto é uma área de pesquisa, mas em todo caso, é certo que se você tem uma dieta vegetariana estrita, pelo menos nessas áreas, que esses nutrientes que eu mencionei, pelo menos uma parte você já assegurou aí. E muito importante para Alzheimer é permanecer ativo. Ficou claro que as pessoas que exercitam o seu cérebro têm uma tendência muito menor para contrair doenças como Alzheimer e assim por diante. Então, estudar, 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 nunca pare de estudar. Um bom livro para ficar sempre lendo é a Bíblia, porque ela mantém o seu raciocínio sempre ativo. Mas se você quiser alguma variação, como é que se diz crossword puzzle? Palavras cruzadas. Isso também mantém o seu raciocínio ativo, mas só ficar sentado em frente da TV não é uma boa ideia. Obrigada. Agora, existem todos os tipos de suplementos alimentares. Eu me lembro que quando eu vou para os Estados Unidos, numa loja ali, de produtos naturais, tem tipo 3 paredes cheias de suplementos alimentares. E uma parede com outros alimentos saudáveis. É justificável a existência desses suplementos? Tem alguma coisa que eu tenho que reparar na hora de escolher? Sim, certamente. Muitas coisas que você consome aí de suplementos não passa de urina cara, mas os suplementos têm o seu lugar. Agora, se você precisar de suplementos, olha, o que eles querem é fazer dinheiro. Eles vão vender para você os produtos isolados, um por um. Ou seja, se você tem uma falta de zinco, você compra zinco. Tem falta de ferro, você vai comprar ferro. Selênio, compre selênio.
Ou falta do complexo B. Carência de vitamina C, então você vai lá e compra vitamina C. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter que ficar se enchendo desses pós aí. Tem que haver limites lógicos aí. E ficou claro que vitaminas e minerais não se tornam ativos no corpo do mesmo jeito que eles são fabricados ali no laboratório. Eles têm que ser embrulhados em sistemas coloidais e também outros produtos, como os flavonoides e assim por diante, têm que estar ativos. E de onde que se consegue isso? Isso se consegue nas frutas e nos legumes, na composição ideal. E hoje em dia, não sei como é que se diria em alemão, food state, Comprimido? Comprimido ou extrato? não, food state na verdade é uma marca, que todas as substâncias que estão em uma laranja estão dentro de uma pílula. Isso talvez tenha menos vitamina C que a vitamina C sintética, mas também contém todas as outras substâncias. Então essa vitamina C é muito mais ativa que a normal. E isso é uma boa coisa. Naturalmente, você também tem que cuidar na sua vida quais são os problemas que se tem. Quando você tem muito estresse, a vitamina B você pode substituir facilmente. Agora, o que é importante para mim é que no mundo hoje, onde não se sabe muito bem se os minerais todos estão presentes, porque se não for cultivo orgânico, então só temos 5 ou 6 minerais nas plantas, em uma grande concentração, e o resto dos produtos quase não está lá presente, ou somente em traços. Portanto, produtos orgânicos deveriam fornecer um equilíbrio muito melhor. Um aditivo mineral muito bom, hoje em dia no mundo, onde não se sabe muito bem de onde que vêm esses produtos, é uma boa ideia. Apesar da urina ser um pouco cara. Mas provavelmente não como suplemento diário. Não. De vez em quando. E especialmente quando você está muito estressado, e assim por diante, ou quando você está doente, então ajuda o corpo para fortalecer o sistema imunológico. Então sim, certamente tem o seu lugar. E nós falamos sobre a vitamina B12, homocisteína e coisas parecidas. E está comprovado que tem uma influência significativa. Então, se for possível ajudar o corpo, porque nós não vivemos mais em um mundo perfeito, por que não? Obrigada, é interessante. E sabemos que a nutrição não é tudo. Você já mencionou o estresse, que influencia a nossa saúde. Em nosso panfleto, nós mencionamos 8 remédios naturais. Água, sol, temperança, nutrição, ar puro, exercício, descanso e confiança em Deus. Então a gente vê que não é só a comida. Seria bom viver sem estresse e todos esses outros componentes. Agora, tem uma área que a gente sempre excluiu das nossas discussões. Mas eu penso também que é importante falarmos sobre cosméticos. Ou seja, nós usamos shampoos com silicones, pasta de dente com aromatizantes, adoçantes, conservantes. Sodium lauryl sulfate, o que é isso em português? Lauriéter sulfato de sódio. Muito bem. Será que tudo isso é inofensivo? Porque é absorvido pela pele. Será que você tem algumas dicas aí? Porque nós queremos permanecer bonitos, mesmo na idade. Se você fizer isso de um jeito mais natural possível, então isso é o melhor. Todos os sabonetes que você compra hoje em dia têm esse produto, Lauriéter sulfato de sódio. e tantos produtos do álcool que tem lá e para que faça espuma e para que pareça que realmente tem um efeito grande. Mas esses produtos,
eles são não somente desfavoráveis, mas até perigosos. Então, se você puder usar sabonetes naturais, e existem hoje em dia sabonetes naturais que são muito bons. O sabonete Alepo era excelente. Se Alepo ainda existisse hoje, isso, essa empresa de certo já foi bombardeada, mas o sabonete Alepo era feito só de azeite de oliva. E é trabalhoso porque a azeitona tem que ficar de molho muito tempo. Mas existem outros sabonetes muito bons. Nós pagamos tanto por essas quantidades que usamos, e usamos tanto, sendo que os produtos naturais às vezes são mais caros, mas eles se desgastam menos. Então, no final das contas, você não paga mais. E a vantagem é que é mais saudável. E o creme natural, você mesmo fabrica e existem boas receitas, são absorvidas facilmente pela pele. Esses cremes não são perigosos, não irritam a pele, são coisas ótimas. Sem todos esses produtos para que evapore rápido, ou muitos álcools para que se dissolva bem, Ou muita água. ou seja lá o que for. É muito melhor se você mudar para produtos naturais nesse âmbito também. Será que tem algum substituto para pasta de dente com todos os seus aditivos? Sim, você pode passar a usar somente sal. Isso é uma boa coisa. Inclusive, a irrigação sanguínea aumenta bastante Ou seja, na estimula boca. a circulação sanguínea. Sim, e alimenta a gengiva e esses tecidos sem destruir as boas bactérias. Um bom sal com todos os minerais. Qualquer sal ou aquele bom com todos os minerais? Um sal marinho não refinado ou do Himalaia. Você pode acrescentar um pouco de menta, bicarbonato aí no sal. Aí vai fazer mais espuma e a pessoa vai se sentir um pouco melhor de que a ação é mais poderosa. Mas isso, na verdade, é só algo psicológico. E falando de efeito psicológico, se você tiver uma atitude pessimista, então são liberados hormônios negativos no seu corpo. E o nosso corpo, ele é um organismo formidável. É fenomenal. Por exemplo, quando você tem dores, você vai lá e consome um comprimido contra a dor. Se você recebe um comprimido de farinha, ou seja, placebo, você acredita que é contra a dor, mas na verdade não é, então a dor também diminui. Então, antigamente se perguntava, então quer dizer que é somente psicológico que a pessoa tem dor de cabeça, ou dor de costas, ou alguma coisa. Mas depois se percebeu que isso não é verdade. Quando você acredita que esse é um produto que vai ajudar, então os nervos vão liberar os opionatos que reduzem a dor. Então o corpo se cura a si mesmo. E assim também, o que nós pensamos, assim somos. Se nós estamos negativos para baixo, se estamos deprimidos constantemente, então o corpo fica produzindo esses hormônios que nos colocam nessa situação. Assim, portanto, nós precisamos fazer a mudança planejada, porque no nosso cérebro as sinapses formam certos caminhos, certas trilhas, que sempre o nosso cérebro vai fazer o circuito por essa trilha e depois não se pode mais mudar. Portanto, é preciso colocar esses pensamentos em outro trilho, não prestar atenção nos espinhos, mas olhar para as flores. Se você está deprimido, comece a pensar em uma coisa positiva, boa. Por exemplo, a música tem uma influência tremenda, mas depende de qual música, porque os hormônios agressivos são produzidos quando se ouve música alta, com bateria, com ritmos questionáveis, enquanto que a música que é melódica e harmônica, e talvez mais importante, se ela for digna, ou mesmo música de adoração, então bons hormônios são liberados. E isso tudo contribui para o seu humor. E também tem uma grande influência sobre as doenças. Ou seja, muitos medicamentos
somente tem o efeito de liberar produtos para o corpo físico, mas também é possível ir por outros caminhos. Eu penso que temos tempo para mais uma pergunta. Sobre a água que bebemos. Tem muitos que dizem que a água tem que ser desmineralizada. Ou seja, passar por uma osmose. Uns filtram a água, outros a bebem da torneira. O que você acha disso? A água desmineralizada. É que eu tenho a impressão que se a água não pudesse agarrar a esses íons, ela vai se agarrar a qualquer outra coisa, que talvez seja pior. Já outros dizem que a água da chuva é a água de osmose. Ou seja, água mole. Você pode nos dar uma luz sobre essa confusão da água? Do que eu li e pesquisei, eu concluí que a água artesiana, E provavelmente é a melhor água. você vai encontrá-la nas montanhas. Existem ali artérias de quartzo lá nas montanhas e porque a estrutura ali da água é polarizada, a água vai subindo aí por essas artérias e todos aqueles metais que possam estar presentes na água, metais pesados, ficam para trás e é só a água boa que brota ali. Seria isso água mole? Sim, geralmente é água mole. E essa água é boa. Se você não tiver isso, se você usa a água normal na cidade, ali são acrescentados tantos produtos para que as bactérias não se proliferem, para que a água também seja limpa e saudável e assim por diante. Deveria passar por um filtro essa água. E alguns acham que somente deveríamos beber água filtrada ou somente beber Destilada? água destilada. E a pergunta é, será que aí vamos ter os minerais dos quais precisamos ou não? Se você tiver uma boa alimentação com muitos minerais, então não é tão importante como exatamente que essa água é, desde que ela esteja limpa, pura. Mas o índice de refração da água que sai de fontes artesianas é diferente e também é processada de uma forma mais fácil no corpo. Então também existem alguns experimentos interessantes com a água em situações como, por exemplo, radiação e micro-ondas e coisas assim. Energização da água. Isso, energização da água e coisas assim. Para mim, pessoalmente, eu aposto em um bom filtro ou em uma fonte artesiana. Obrigada. Ok. Eu penso que com isso eu vou encerrar essa entrevista e aprendemos muito nesta noite. Eu espero que cada um possa aproveitar alguma coisa. Nós agradecemos de coração por essa entrevista. De nada. Como fiquei sabendo, a sua viagem continua amanhã. Isso. E nós queremos, com isso, nos despedir aqui. Obrigada. Muito obrigado.